A própria questão da acessibilidade aqui na universidade. Muitas vezes as barreiras enfrentadas aqui não são apenas barreiras arquitetônicas, entende? Porque na verdade existem outros tipos de barreiras que no caso os cadeirantes eles têm que enfrentar diariamente, como por exemplo as barreiras atitudinais, que são, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Uma vez eu tive que, porque duas vezes na semana, mais ou menos isso, eu tenho aula lá no César, que é lá no prédio da coordenação do curso de serviço social. Então eu tenho que fazer esse trajeto do bloco aqui, do bloco I até o César, mais ou menos umas 2 vezes na semana, para ter aula lá. E uma vez eu lembro que eu fui lá e tinha um carro estacionado em frente à rampa que dá acesso ao prédio, a rampa que passa, que os cadeirantes precisam para poder ter acesso ao prédio do César. E o que acontece? Nesse dia eu não pude passar com a cadeira de rodas porque tinha um carro parado em frente à rampa e ela estava realmente barrando toda a passagem, não dava para passar a cadeira de rodas. Aí o que acontece? Nesse dia eu encontrei alguns amigos que viram e um me pegou no braço e me levou, porque não dava para passar pela rampa, porque o carro estava de frente, estava parado em frente, pedindo a passagem. Não dava para passar nenhuma pessoa normal, que anda normalmente, quanto mais uma cadeira de rodas. Então nesse dia um amigo me ajudou, dois amigos, um me levou no braço até o prédio, passamos pelo obstáculo do carro, enquanto o outro levou a cadeira de rodas. Então mostra que muitas vezes a questão da barreira também é uma barreira que depende também da atitude das pessoas. Aí o que acontece? Teve até um professor que viu o que estava acontecendo, que viu o carro lá parado em frente à rampa e disse que ia colocar uma placa, como se fosse uma forma realmente de fazer a pessoa pensar no ato que tinha cometido, que ia colocar mais ou menos assim a frase: essa rampa é de acesso, é para pessoas com deficiência física e não deficiência mental. Ou seja, ela quis dizer com isso que as pessoas elas devem pensar e ter consciência de que se aquela rampa está ali, é porque alguém, provavelmente um cadeirante, alguém que tem dificuldade de locomoção, precisa passar por ela. Entendeu? E aí no caso, aquele carro ali, ela não ia passar por aquela rampa. Ela não ia entrar no prédio. Agora a cadeira de rodas passaria sim, mas não passou a minha. Por quê? Porque o carro estava parado ali. Então, muitas vezes a questão das barreiras, dos preconceitos, elas vêm também da questão das próprias pessoas, das atitudes das pessoas. Essa é chamada barreira atitudinal. A gente vive numa sociedade em que, infelizmente, a maioria dos portadores de deficiência, eles são estigmatizados e são vistos como pessoas que realmente elas não têm capacidade, elas não têm potencialidade, elas não têm possibilidade de serem pessoas produtivas para a sociedade, porque a gente vive em um sistema em que a pessoa só é útil se ela puder contribuir economicamente com o país, né? Então, como a gente vive nessa sociedade, infelizmente, muitas vezes, o portador de deficiência, no caso aqui do nosso país, no Brasil, ele, infelizmente, por questões realmente financeiras, ele não tem a oportunidade de poder desenvolver essas potencialidades, mas não desenvolve justamente por causa dessa oportunidade que não lhe é dada, e não porque ela não tem essa capacidade, ela não tem essa potencialidade, porque na verdade toda pessoa, todo ser humano, ela tem capacidade, carrega dentro de si essas potencialidades, agora que precisam ser estimuladas, que precisam realmente serem instigados para que ela possa realmente se desenvolver em todos os aspectos. Agora, no sentido, assim, eu não me considero uma pessoa estigmatizada, me considero uma pessoa que tem uma deficiência física, que tem uma limitação, mas que essas limitações elas não se sobrepõem à minha vontade
a minha vontade, a minha força de querer superá-las, entende? Então, assim, porque se assim fosse, eu não estaria aqui dentro da universidade, eu não teria feito e ainda faço tantas outras coisas para tentar cada dia mostrar, principalmente a mim mesmo, que eu sou capaz de fazer muita coisa pela sociedade, pelas pessoas com quem eu convivo. Então, assim, eu não me... Claro, acredito que o portador de deficiência também, ele não deve ser tratado como o coitadinho, como uma pessoa que precise ser alguém diferente, entendeu? Claro que não. Assim, eu não me considero uma pessoa diferente de nenhuma outra. Agora sim, me considero uma pessoa que tem problemas, que tem limitações, mas que procura superá-las a cada dia. Agora sim, claro, eu procuro a cada dia me ver como uma pessoa igual a qualquer outra. Porque na verdade, assim, eu não sou melhor, mas também não sou pior do que ninguém. Porque na verdade ninguém é pior ou melhor que ninguém. Agora, assim, a gente tem que procurar, tem que tentar superar e quebrar essas barreiras, esses preconceitos e ver que toda pessoa, ela tem a possibilidade, ela tem capacidade de superar as suas dificuldades, as suas barreiras, as suas limitações. Agora que isso é uma coisa que tem que ser realmente construída, tem que ser construída socialmente, que as pessoas com deficiência, elas sejam vistas não como uma pessoa especial, no sentido de que ela seja uma coitada, uma pessoa que mereça mais atenção do que as outras. Não nesse sentido, mas no sentido de que realmente ela tem as mesmas oportunidades que que as outras pessoas têm. Então é nesse sentido que eu acredito nessa questão da inclusão, nessa questão realmente maior, somente no sentido da educação, porque a educação como um direito de cidadania que a pessoa tem, então ela deve ser realmente garantida para todas as pessoas, porque assim, no caso, todas as pessoas vão poder desenvolver as suas potencialidades, as suas capacidades. Então, assim, não me sinto uma pessoa estigmatizada, não me sinto uma pessoa rotulada, porque, na verdade, eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial, me considero uma pessoa, assim, que tem problemas, que tem uma deficiência física, mas não vejo nessa deficiência motivos para eu me achar uma pessoa inferior, uma pessoa menos qualificada do que outra pessoa. Porque na verdade quem vai fazer a minha qualificação, quem vai fazer, quem vai fazer o meu próprio crescimento sou eu e não outras pessoas. Claro que a gente tem que ter oportunidades. Eu acredito que essa oportunidade ela tem que ser dada através da educação, através do estudo, através realmente de todas as coisas necessárias para que essa pessoa possa se desenvolver.